Pit Stop CBN, com Ricardo Barbosa. Fale, Ricardo, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia, nossos ouvintes. Conta pra gente, nós temos uma lista hoje, né? Pelo menos 8 veículos que foram elencados como seguros. Muitos ouvintes não conhecem um pouco sobre isso, nós vamos estar explicando. São os carros que são os mais avaliados como os mais seguros do Brasil. Segundo a Latim, NCAP, esses carros passam por um teste, né, envolvendo batidas no veículo, de frente, traseira e de lado, avaliando realmente os ferimentos dos motoristas e dos passageiros, incluindo até as crianças nas cadeirinhas. E para os ouvintes, não fiquem assustados, porque o teste é feito com bonecos, com todas as dimensões e peso do corpo humano. O local é apropriado, é um local muito bem elaborado, e os testes utilizam os carros reais, que se chocam contra as barreiras, diversos tipos de resistências ali, e para poder medir a eficiência dos materiais utilizados pelas montadoras, Fernanda, em seus projetos. E esses testes são chamados de crash test. Os carros são avaliados de nota de 0 a 5 estrelas, quanto mais estrelas, melhor. E o resultado desse teste de colisão, com a maior pontuação, ele vai para o ranking dos carros mais protegidos, os carros que protegem melhor o motorista e os passageiros. Então, eu trouxe para essa nossa conversa de hoje os carros que foram feitos esse teste agora em 2024 e alguns que foram feitos anteriormente, e trouxe também uns que não passaram no teste e o que pode ocasionar. Okay. Então, o primeiro carro é o Mitsubishi, o L200 Triton. Esse carro ele tem 7 airbags, ele teve a proteção de 90, gente, grave esse número, hein? 90 para criança, para adulto para 90, para criança 91, o impacto em relação ao pedestre ali, 87%, né? É um carro muito bom, ele teve uma pontuação muito boa, começando pelos adultos, a estrutura foi o suficiente para proteger quase todo o corpo do passageiro de frente, com ferimentos leves na análise deles, né? Principalmente nos impactos frontais. E pequenos ferimentos também que não foram nada notados nas pernas e no tórax. Estou falando isso porque esse foi um dos melhores, mas temos carros que realmente não protegem, e isso é um problema. O segundo carro é o Volkswagen T-Cross, contendo 6 airbags, proteção para adulto 92, para criança de 90, contra impacto de pedestre 66%, e esse SUV oferece excelente proteção para os ocupantes da frente e impactos frontais, com apenas uma atenção leve para ferimentos superficiais na canela. Eu estive observando nessa matéria que vários carros, Fernanda, o impacto ali frontal, ele acaba ficando com a perna presa, o pé fica preso, e ele tem problema realmente na canela, na parte do pé ali, né? E esse carro também, alguma coisa pequena no tórax do motorista, né? Aquela coisa do pescoço também, eles analisam, né? O pescoço, o rebote do pescoço na batida de traseira levantou preocupação também para esse T-Cross da Volkswagen. O próximo carro é um Chevrolet Track, que também foi avaliado em 2024. Ele tem 6 airbags, ele tem proteção para adultos de 91, proteção para crianças de 92, impacto de pedestre 54. E esse Chevrolet Track, ele ofereceu excelente proteção para os passageiros da frente, também ferimentos leves na canela, tá? E o tórax também, pouca Meu coisa. Deus! Mas nos impactos laterais demonstrou preocupação no peito do motorista. Ele também faz esse teste, o carro passando por uma avenida e vem uma estrutura de ferro sendo projetada a uma determinada velocidade, ele pega ali entre as duas portas, Fernanda. Ali nós temos a coluna A, B e C. Ali nós temos 3 tipos de aço. São aços mais fortes, aços mais maleáveis, aços mais resistentes. Tudo isso muito bem elaborado, preparado para o impacto lateral. E o impacto lateral ele é muito importante porque ele pega direto no motorista. Então eles têm uma preocupação. Aquela coluna que você vê ali, onde está fixada as duas maçanetas ali, as duas dobradiças, perdão, da porta traseira e a maçaneta ali, a tranca da porta dianteira, é uma preocupação. Essa ali não pode ser qualquer tipo. Então, de um tempo para cá, a evolução foi muito grande e essa proteção lateral, ela se tornou muito mais séria, muito mais trabalhada, né? Uhum. Outro carro é o novo Virtus.
Ele tem 6 airbags, foi feito em 2024 essa avaliação também. Ela tem uma proteção para adultos 92, para crianças 92, impacto para pedestre 53. E a Volkswagen Virtus, ele mostrou uma boa proteção também para os passageiros, como os outros, mas também alerta para a canela, né? Também ofereceu riscos suaves nas pernas e no tórax. Parece que é um negócio assim, pô, Ricardo, não, mas é verdade. Eles analisam itens, analisam tudo, esse carro é todo ele filmado e a análise é feita em todo esse mecanismo, esse boneco que tem todo controles e sensores, né, para poder fazer a análise muito bem feita. E aí nós temos esse último agora, que é o Nivus, que também tem 6 airbags, proteção para o adulto 92, ele acompanha basicamente a mesma coisa que eu falei dos outros. O Onix é um carro agora é um carro que nós temos aí como um carro que foi feito já em 2019. Ele, por conta dessa avaliação, ele não tinha estrelas naquela ocasião. Os 2 carros, tanto o Onix Plus quanto o Onix comum, são carros que contam com os airbags, e conseguiram 5 estrelas, assim, mas eles também tiveram alguns problemas. As batidas em um poste, por exemplo, ela foi listada como fraca para os 2 modelos, uma batida lateral. Então, ele não teve lá grandes coisas. Mas, por outro lado, ambos os carros foram elogiados no sentido da segurança para a criança. O Toyota Corolla, no teste 2019, para cá ele caiu. Ele mostrou uma proteção exemplar na batida frontal dos passageiros que sentam na frente, enquanto o motorista demonstrou ferimento no peito e nas coxas, né? E escoriações leves nos pés e nas canelas. Então, isso está nos preocupando. A indústria brasileira não conseguiu ainda resolver esse problema daquela batida que vem empurrando a roda dianteira, pegando no pé ali do motorista. Esse ali ainda é um problema, porque quando pega, ele sofre uma resistência do sistema ali de suspensão, empurrando aquela roda e entrando ali por dentro do habitáculo, certo, Fernanda? Uhum. Onde estão os pés, a embreagem, o pedal de freio, o acelerador, uma batida de uma colisão que a gente chama de colisão mais forte. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os carros que não passaram no teste. E fazendo essa análise, eu vi que tem carros aqui que é de estranhar. Por exemplo, o Jack E. Esse Jack, graças a Deus, ele não está rodando mais. Ele é um elétrico JS1. O teste foi feito em 2002. A proteção para adulto, ele deu 0. A proteção para criança deu 6. Lembra quando eu falei, olha, grava esse número, 90 e poucos %? Aham. Esse deu 0. Proteção para criança, 6. Proteção para impacto de pedestre, 20% só. Então, é um carro que esse carro elétrico, ele tem falhas graves, né, na estrutura, na proteção do tórax, do passageiro e nos impactos frontais, laterais, além de não garantir muito a estrutura do habitáculo ali do carro. Outro carro também que não passou no teste, está com uma numeração muito baixa, é o Renault Duster. Esse teste foi feito em 2021. A proteção para adultos só 29, a proteção para crianças só 23 e a proteção para impacto para pedestre está um pouquinho melhor, está com 51. Mas o comentário do teste é que ele protege parcialmente os ocupantes do carro, né? Então ele não consegue suportar impactos fortes e ele apresenta até mesmo vazamento de combustível também. É um carro que preocupa um pouco. O Fiat Argo e o Cronos, também o teste de 2021, ele tem a proteção de 24 para adulto, só 10 para criança e só 37 para impactos com pedestres. Né? Esses 2 carros da Fiat, o resultado foi o mesmo e os pontos críticos estão no peito do motorista, as pernas também dos passageiros e do pescoço do motorista. Já acabando aqui as coisas ruins, o Hyundai HB20, teste também em 2020, a proteção para adulto, esse carro me causou estranheza, só 19%, para criança 10%. Nossa. E a proteção para impacto 43%. É um carro que tem muito no Brasil, roda muito, mas tem uma proteção baixa, né? Ela tem pontos negativos nesse teste, principalmente no tórax, nas coxas, no pescoço e principalmente o rebote, né, da batida de traseira. É por isso que eu digo sempre, ajuste o encosto de cabeça, ele é muito importante. As pessoas às vezes colocam muito alto ou deixam muito baixo, ele tem que estar numa condição razoável ali da tua nuca, porque numa batida de traseira ele vai fazer
toda a diferença. Como também, Fernanda, a posição do banco. Ele não pode estar muito atrás, você não ficar nem com o ombro encostado. Tem clientes que chegam aqui, eu falo, como é que esse cara está sentado nesse banco? Parece estar deitado, não tem como. Ele fica pendurado no volante. É extremamente perigoso esse tipo de condução. E o último carro, os dois últimos, é o Ford Ka, que é o sedã, e o Citroën também, C3. Esses dois carros também, o Ford Ka com 34%, mas proteção para criança só deu 9%, proteção de impacto para pedestre só 50%, e o C3 também, que foi um teste feito em 2023, a proteção para adulto 31%, para criança 12% e para pedestre 50%. A avaliação ela não foi boa, e os maiores riscos estão sempre no tórax, no joelho, no pescoço, no rebote. Esses itens também não são nada agradáveis. Então, quando a gente for comprar um carro, é o que eu digo sempre, faça uma pesquisa, vai até a internet, leia sobre ele, faça uma pesquisa, porque você está levando o que você tem de melhor, que é a sua família. E a proteção é muito importante. Lembrando que, respeitando os limites de velocidade, tudo vai bem. Tudo vai bem. Claro, pode acontecer de um carro vir na sua mão contrária e você não ter jeito, ali já é inevitável. Mas, se depender da sua condução, você tem que ter realmente uma condução segura. E o teu carro tem que te proteger. É por isso que as pessoas, Fernando, até às vezes não precisam de um SUV, não precisam de uma caminhonete, mas falam em proteção da minha família, em proteção do meu bem maior, eu quero ter um SUV, um carro mais resistente, um carro que possa ter um impacto e eu fico mais protegido dentro desse obstáculo do carro. E por último, digo que a Fórmula 1, Fernanda, é um modelo muito interessante para a indústria brasileira. Ela realmente é um excelente laboratório para o desenvolvimento das proteções desse obstáculo, para que você possa ter a sua proteção na sua dirigibilidade, não só você, como da sua família também, em caso de uma colisão. Então, esses foram os carros que passaram o teste e os carros que estão com algumas pendências aí. Muito bom, Ricardo. Obrigada pelas super dicas, hein? Maravilha, espero ter atendido. Nada muito gostoso falando de colisão. Nossos ouvintes estão tranquilos aqui. Eu acho que estavam te ouvindo assim como eu também fiquei impressionada com esses testes. A gente precisa estar muito atento a isso, Fernanda. Esses carros, eles têm muita proteção, esses carros de hoje, eles são muito resistentes, eles têm o poder de colisão, de ir e voltar, de ter toda a proteção do obstáculo. Às vezes ele acaba por completo, ele fica muito danificado, mas o obstáculo interno, ele está sempre protegendo ali. A intenção é essa. E nunca deixe de usar o cinto de segurança. É algo que protege muito. As condições feitas, os estudos feitos, que realmente, quando você está com cinto de segurança, sua proteção se torna ainda muito maior. É isso. Obrigada, viu? Bom trabalho para você. Obrigado a vocês todos. Até a semana que vem e um forte abraço.